E aí, aqui é o Node. Imagine só, na Copa do Mundo de 1958, a seleção brasileira disputava uma vaga nas oitavas de final, após uma vitória contra a Áustria e um empate com a Inglaterra. Em seu último jogo no Grupo 4, o Brasil enfrentaria a União Soviética, que vinha como favorita após serem campeões olímpicos. Além disso, a seleção tomou uma decisão arriscada, ao escolher como titular um jogador reserva de apenas 17 anos, Edson Arantes do Nascimento. 8 anos antes desse grande jogo, Edson, conhecido como Dico, era um garoto humilde que morava na cidade de Bauru, em São Paulo. Ele trabalhava como engraxate para ajudar a família, mas nos tempos livres se dedicava à paixão pelo futebol. Um dia ele e Zoca, o irmão mais novo, estavam jogando com uma bola de trapos, mas no meio da brincadeira acabaram caindo em um monte de lama. Voltando para casa, Celeste, sua mãe, dá uma bronca nos dois e diz que eles devem focar nos estudos, ao invés de perder tempo com futebol. Ela não suporta a ideia dos garotos jogando bola, pois Dondinho, seu marido, tentou a carreira no esporte, mas agora trabalha como faxineiro em um hospital. Apesar disso, Pelé não consegue esquecer do futebol, e durante a Copa de 1950, ele escuta do telhado de um bar a transmissão da grande final. Dondinho está lá dentro e ouve o jogo pelo rádio, com a seleção brasileira e o Uruguai empatados por 1-1. Infelizmente, perto do fim do jogo, os uruguaios viram o placar e o Brasil perdeu a chance de conquistar seu primeiro título em Copas. Mais tarde, Edson vai se encontrar com o pai, ainda triste pela derrota da seleção, e promete que um dia irá ganhar uma Copa do Mundo. Seu pai fica feliz com isso, mas logo muda de ideia e repete o conselho da esposa, para seu filho ficar longe do futebol e se dedicar aos estudos. Na manhã seguinte, Celeste leva Edson para ajudá-la no trabalho de doméstica e o deixa esperando dentro da cozinha. Pouco depois, José, o filho dos seus patrões, aparece com um grupo de amigos, dizendo que haverá a Copa da Juventude em Bauru. Eles olham em um pedaço de jornal que o Santos Futebol Clube está organizando essa disputa para convocar novos jogadores ao seu time de juniores. Edson fica animado e diz que também vai participar, pois quer ser um jogador tão famoso quanto Bilé, o goleiro do Vasco. Porém, ele acaba falando o nome errado e diz Pelé, o que faz José e seus amigos zombarem do garoto. Edson tenta revidar, mas sua mãe aparece logo em seguida e manda o filho se comportar para não perder o emprego. Mesmo assim, quando José sai da cozinha, Edson pega o anúncio do jornal e vai chamar os amigos para participarem da Copa. Agora que o time está formado, eles vão disputar contra outras equipes juvenis, com os jogos ocorrendo em 2 campos abertos. Ao longo das partidas, Edson demonstra um talento natural e seu time vai conquistando espaço, mas a equipe de José, chamada Os Reis, é a favorita na disputa. Para piorar, José começa a caçoar de Edson e seus amigos, pois eles nem mesmo têm uniformes ou chuteiras para jogar. Sendo motivo de piada entre todos ao redor, os amigos pensam em uma forma de conseguir dinheiro quando vem um trem descarregando sacos de amendoim. Os 4 então pegam alguns dos sacos escondidos e fogem correndo de volta para o seu bairro. Mais tarde, Edson e seus amigos começam a vender amendoins e engraxar sapatos, na esperança de juntar dinheiro suficiente para comprar as chuteiras. Porém, José e seu time aparecem perto dali, e ao verem Edson voltam a provocar o garoto, o chamando de Pelé. Enfurecido, Edson dá um tapa no demente, e os garotos começam a brigar no meio da rua, com Dondinho vendo tudo ao longe. Mais tarde, Edson aparece com um machucado na boca, mas quando sua mãe pergunta o que houve, ele diz que foi só uma briga na escola. Furiosa, ela diz que irá falar com a professora sobre isso, mas Dondinho, já sabendo toda a verdade, decide resolver o assunto sozinho. No dia seguinte, Dondinho diz ao filho que apoia a sua decisão de se dedicar ao futebol, porém ele precisa controlar a sua raiva e não se meter em brigas. Edson promete fazer isso e horas depois chega o momento da final da Copa Juvenil. Edson e seus amigos só conseguiram comprar chuteiras usadas e Yuri fez os uniformes usando pedaços de cortinas. Por fim, os times são chamados para o campo, mas quando chega a vez de Edson, José havia dito ao narrador para chamá-lo de
Pelé e que o nome de seu time era os Descalços. Mesmo com os conselhos de seu pai, o garoto vai tirar satisfações com José, mas seus amigos o seguram para não serem expulsos do campo. Após isso, o narrador anuncia a participação de Valdemar de Brito, um famoso jogador da época e que veio como um olheiro para o time do Santos. Enfim, os times entram no campo e quando o jogo começa, os reis tomam a vantagem e começam a golear facilmente os Descalços. Em poucos minutos de partida, o placar fica em 6-0 e José volta a provocar Edson, o chamando de Pelé mais uma vez. Tomado pela raiva, ele corre em direção a José, mas da arquibancada, Edson vê seu pai e lembra das suas palavras. Então, depois de se acalmar, o garoto retira as chuteiras e diz que consegue jogar melhor sem elas. O segundo tempo começa e quando Edson recebe a bola, ele lembra de como jogava no seu bairro, seguindo o estilo da ginga brasileira. Graças a isso, o garoto corre livre pelo campo, fazendo chapéus nos adversários, tocando a bola com o ombro e matando no peito. Todo esse talento deixa a arquibancada impressionada, e Edson finaliza a jogada, marcando um gol para o time dos Descalços. Seus amigos fazem o mesmo e tiram os uniformes e as chuteiras velhas para jogarem com toda a sua garra. A equipe logo entra em sintonia e os Descalços diminuem o placar, marcando 5 gols seguidos. Infelizmente, o segundo tempo acaba e os reis venceram a competição por um gol de vantagem. Apesar disso, a vitória é ofuscada pelo público, que grita o nome de Pelé devido ao seu incrível talento no futebol. Depois do jogo, Valdemar de Brito vai até Dondinho e entrega o seu cartão, oferecendo uma chance para seu filho jogar no Santos. Porém, antes que possa falar com o pai, Edson vê os carregadores de amendoim no campo, procurando pelos ladrões. Ele então foge com seus amigos para o meio da mata, mas uma forte chuva começa a cair e eles acabam se separando. No meio da fuga, Tiago acaba tropeçando e torce o tornozelo, com Edson o puxando para se esconderem em um pequeno túnel. Os dois garotos esperam os carregadores irem embora, mas a chuva vai piorando e ocorre um desabamento de terra. Pelé consegue sair, mas Tiago acaba ficando preso e sem conseguir respirar. O garoto chama por socorro e os carregadores vão ajudar o garoto a sair dali, mas já é tarde demais e Tiago não resiste. O corpo do garoto é levado de volta ao bairro e Edson chora diante da mãe, se sentindo culpado por perder o amigo. Ele então promete abandonar o futebol e se dedicar aos estudos, pois se não tivesse roubado os amendoins para comprar chuteiras, nada disso teria acontecido. Assim que o garoto adormece, Celeste volta para o quarto e Dondinho lhe entrega o cartão que recebeu de Valdemar de Brito. Porém, ela acha melhor deixar isso de lado e pede ao marido que leve Edson para ajudá-lo no hospital. Outro dia se passa e o garoto vai trabalhar com o pai, mas Dondinho reconhece que o filho merece algo mais digno do que limpar sujeira no hospital. Por causa disso, durante os intervalos do trabalho, ele ensina Edson a como dominar a bola usando frutas. A ideia é que o garoto deixe de lado a força e consiga jogar com mais habilidade. 5 anos se passam e Edson, agora um adolescente, consegue ter um domínio melhor da bola. Porém, seu sonho de jogar profissionalmente foi deixado para trás. No entanto, um dia Celeste vê o talento do filho com o futebol e decide apostar em uma carreira para Edson. Mais tarde, quando ele e Dondinho voltam para casa, encontram Valdemar de Brito na sala, que oferece ao garoto uma vaga no Santos Futebol Clube. Edson fica feliz com isso e dias depois ele se despede da família e vai até a cidade de Santos em busca do seu sonho. Chegando lá, o garoto treina com dedicação, porém seu estilo com gingado não é bem recebido pelo treinador, que o manda jogar com mais técnica. Porém, mesmo conquistando uma vaga no time de juniores do Santos, Edson não consegue jogar direito e nem mesmo acerta um gol de pênalti. Acreditando ser só uma farsa, o garoto pega sua mala e parte até a estação de trem para voltar a Bauru. No entanto, Valdemar viu o garoto saindo do clube e o seguiu até lá para convencê-lo a continuar no time. Edson não entende porque o técnico não o deixa jogar com o gingado e o jogador explica que com a derrota da seleção na Copa de 1950, muitos atribuíram a culpa para a ginga do futebol brasileiro. Porém, ele revela que o gingado é uma herança histórica e foi a base para a arte marcial da capoeira. Com o tempo, a ginga foi adaptada ao futebol, mas acabou sendo mal vista pelos torcedores, principalmente com a derrota do Brasil na Copa anterior. Depois de contar essa história, Valdemar oferece a Edson a escolha de ir embora ou voltar para o clube e mostrar o verdadeiro gingado. Após pensar um pouco, o garoto
decide tentar outra vez, e após dias de treino, a equipe organiza uma partida entre o time oficial e Júnior dos Santos. Durante o primeiro tempo, as coisas ficam ruins para o time Júnior, que perde de 3-0. Jogar de maneira técnica não tem dado certo para Edson, então ele reúne toda a sua coragem e volta ao jogo, seguindo os ensinamentos aprendidos com seu pai. Assim que recebe o passe, Edson dribla os jogadores adversários, com movimentos suaves e dando chapéus em quem atravessa seu caminho. Por fim, com a bola no ar, ele dá um salto e faz um chute de bicicleta, acertando o gol no ângulo. Todos os jogadores aplaudem o seu desempenho, exceto o treinador, que o chama para conversar. Edson pede desculpas por ter desobedecido suas ordens, mas ao invés de uma bronca, o técnico o manda continuar com essa técnica para os próximos jogos. Ao longo dos meses, Edson passa do time júnior para o profissional, com muito gingado e marcando gols a cada nova partida. Seus dribles incríveis, domínio de bola e a qualidade de artilheiro o tornam famoso não só em Santos, mas em todo o seu país. É por isso que aos 16 anos, Edson já é cogitado para fazer parte da próxima seleção brasileira. Ele então volta a Bauru, reencontra sua família e dá de presente à sua mãe um fogão novo e um rádio, para que eles possam escutar os seus jogos em casa. No outro dia, Dondinho chama Edson e Zoca para escutarem a transmissão da Rádio Bandeirantes, onde será revelada a lista de jogadores da seleção. Nomes como Zagallo, Garrincha e Vavá são convocados, mas quando estava quase perdendo as esperanças, Edson escuta o seu nome. O jovem jogador mal consegue conter sua empolgação, mas ele também sabe que agora carrega a esperança de toda uma nação no esporte. Antes de Edson voltar para o clube, Dondinho entrega ao filho a velha camisa do time dos descalços, com o nome Pelé costurado nas costas. O garoto continua não gostando do apelido, pois essa era a forma que as pessoas zombavam dele. Porém, seu pai lhe diz que na verdade esse foi o nome que ele recebeu, depois que todos viram ele jogar com gingado pela primeira vez. Edson aceita o presente e pega o ônibus de volta a Santos para continuar com os treinamentos. Em 1957, um ano antes da Copa, ele vai até uma festa e além de conhecer seus colegas Garrincha, Zito e Didi, ele também descobre que seu antigo rival José também está na equipe, agora com o nome de Mazzola. Em meio à coletiva de imprensa, Mazzola diz aos jornalistas que a seleção brasileira vai jogar com mais técnica para garantir a vitória na Copa de 1958. Ele ainda diz que o gingado é um jeito primitivo e ultrapassado de jogar, e isso não terá espaço dentro do time. Edson se irrita com isso e tenta defender a ginga que seu pai lhe ensinou, mas é interrompido pelo técnico da seleção, Vicente Feola. Na manhã seguinte, o treinador repreende Edson pela postura na festa e diz para ele jogar conforme o treinamento ou estará fora da equipe. Sem outra escolha, o garoto obedece e Vicente leva todos os jogadores para disputar uma partida de treinamento. Jornalistas e fotógrafos registram o momento e mais uma vez Edson não tem um bom desempenho usando a técnica ensinada pelo treinador. Então, quando recebe o passe, o jovem deixa o medo de lado e começa a jogar do seu jeito, driblando o time adversário. Porém, ele acaba sendo bloqueado por um dos zagueiros e cai de mau jeito, causando uma fratura no joelho. Por causa disso, sua participação na Copa de 1958 é incerta e a mídia questiona se o Brasil irá cometer os mesmos erros do passado. Algum tempo depois, chega o momento de começar a Copa do Mundo e a seleção brasileira viaja até a Suécia, com Edson ainda se recuperando da lesão. Com a ajuda dos médicos, o jovem passa por um difícil processo de tratamento, enquanto vê seus colegas jogando pela televisão. Felizmente, o Brasil ganha a primeira partida contra a Áustria por 3-0, mas a segunda disputa contra a Inglaterra termina em 0-0. A mídia já considera o Brasil como lanterninha do grupo e a seleção irá enfrentar a União Soviética em um jogo decisivo. Para piorar, a partida contra a Inglaterra deixou 3 jogadores lesionados, incluindo Mazzola, que havia sido escalado como atacante da seleção. Enquanto isso, em Bauru, Dondinho está no bar assistindo às notícias sobre a seleção brasileira. O jornalista então anuncia que para substituir Didi, foi escalado Mané Garrincha e Edson Nascimento será o atacante, no lugar de Mazzola. Essa notícia deixa Dondinho muito orgulhoso, porém no dia do grande jogo, Edson mal consegue se controlar e passa mal no banheiro.
Mesmo assim, o treinador Vicente não se importa e manda o garoto colocar a cabeça no lugar, pois o Brasil precisa dessa vitória de qualquer maneira. Junto a isso, o médico pede para Edson tomar cuidado com o joelho, pois qualquer outra lesão o impedirá de jogar para sempre. Enfim, o garoto entra no campo, porém é recebido com vaias, pois ninguém acredita que um jovem lesionado de 17 anos poderá trazer a vitória. Depois do hino nacional de ambas as nações, a partida começa e Edson logo é tomado pelo nervosismo. Não fosse ruim o bastante, o time da União Soviética é bastante agressivo e o garoto mal consegue ficar de pé em meio às investidas dos atacantes adversários. A torcida brasileira fica tensa, mas as dúvidas se transformam em esperança quando Garrincha acha uma brecha na defesa e passa a bola para Vavá. O habilidoso atacante marca um gol e no segundo tempo consagra o Brasil com uma vitória por 2-0. Apesar dessa conquista para a seleção, o desempenho de Edson não é dos melhores, o que só atrai atenção negativa pela mídia e os torcedores. Ainda assim, o Brasil continua a avançar e chega até a semifinal, onde deve enfrentar a seleção francesa. Mazzola continua lesionado e Edson continua como titular no jogo, mas assim como antes, ele erra passes e não aguenta a defesa adversária. Com o placar empatado em 2-2, o time volta ao vestiário e Edson vai falar com Mazzola, pedindo para ele voltar ao jogo, pois só está atrapalhando a equipe. No entanto, o atacante admite que Pelé sempre foi mais talentoso, graças ao seu gingado, que sempre encantou os torcedores que o assistiam. Agora é a hora de ele trazer a ginga de volta e garantir a vitória do Brasil, com todo o seu talento. Se sentindo motivado, Edson retorna para o campo e durante uma cobrança de lateral da França, o jogador se adianta e domina a bola no peito. Em seguida, o jogador olha para seus colegas, todos marcados pela defesa francesa, e decide fazer um lance de ataque sozinho. Com habilidade, Edson desvia da defesa e faz um passe de calcanhar para Garrincha, que corre até a área adversária. Assim que ele faz um cruzamento, Edson pega a bola de primeira, faz chapéu em 2 jogadores franceses e finaliza com um voleio, marcando seu primeiro gol na Copa do Mundo. Não satisfeito, o Brasil avança novamente e Edson levanta a bola e chuta, marcando mais um gol para a seleção. A partida está quase no fim, quando Edson inicia outra jogada de ataque, fazendo finta no zagueiro e passando para Vavá. O jogador devolve a bola e o jovem jogador de 17 anos chuta no canto do gol, fechando a partida com um placar de 5-2. Finalmente, Edson descobriu seu estilo de jogo e celebra a vitória, saltando e dando um soco no ar, o que viria a se tornar sua marca registrada. Agora resta apenas um jogo para decidir o campeão da Copa do Mundo, com o Brasil enfrentando a seleção da casa, a Suécia. Durante uma coletiva de imprensa, as duas seleções se reúnem para responder perguntas e dizer suas apostas para a partida. Porém, o técnico da Suécia começa a contar vantagem, chamando a seleção brasileira de desordenada e tomando a vitória como garantida. Vicente fica ofendido com essas palavras, mas para evitar uma confusão, ele apenas se retira da sala. A mídia logo espalha a notícia de que o Brasil é um time inferior e suas chances de vencerem a Copa contra o time da casa são praticamente nulas. Essas notícias abalam a moral do time, mas durante o café da manhã, Edson chama a equipe para um aquecimento. Nenhum dos jogadores está com ânimo para isso, mas Mazzola entra na brincadeira e desafia todos para ver quem consegue manter a posse de bola. Então, dentro do hotel onde estão hospedados, a seleção brasileira brinca fazendo embaixadinhas e passes de bola. Em um momento, Edson acaba derrubando o açúcar de uma das mesas e pede desculpas ao hóspede sentado, que tem um rosto bastante familiar. Depois dessa brincadeira, o time se reúne no vestiário quando o treinador Vicente aparece e todos acreditam que ele vai dar uma bronca pelo que fizeram no hotel. Mas ao invés disso, o técnico conta que ficou impressionado com a maneira como os jogadores demonstraram seu talento até aquele momento. Mesmo tendo focado em um treinamento mais técnico, ele percebeu que a ginga é o jeito brasileiro de jogar futebol e a seleção deve apostar nisso. Ele então pede que os jogadores deem o seu melhor na partida e façam um último treinamento antes da partida. Na manhã seguinte chega o dia da grande final da Copa
e dessa vez a seleção deverá jogar com o seu uniforme azul. Antes de se vestir, Edson resolve colocar por baixo da roupa a velha camisa que seus amigos fizeram, aceitando de vez o seu apelido como Pelé. O Brasil inteiro aguarda por esse jogo, incluindo Celeste, que sempre ficou nervosa nos jogos do filho e por isso nunca assistiu. Porém, ela decide ligar o rádio que Edson lhe deu de presente e aguarda o início da grande final entre Brasil e Suécia. Com as duas seleções em campo, o árbitro apita o início do jogo, com o Brasil tomando a posse de bola. A marcação adversária é pesada em cima de Pelé e após um passe errado de Garrincha, a Suécia toma a bola e inicia um lance perigoso na área brasileira. O lateral sueco faz um cruzamento para o atacante, mas ele erra a cabeçada e a bola vai para fora, sendo tiro de meta para o Brasil. O goleiro Gilmar faz a cobrança e Pelé domina a bola, mas no mesmo instante ele sofre uma falta pesada do zagueiro sueco. O juiz manda o jogo seguir e a Suécia parte para o ataque, fazendo o primeiro gol da partida com menos de 4 minutos de jogo. O medo toma conta de todos os brasileiros, que não querem outra derrota como aconteceu em 1950. No entanto, assim que a partida é reiniciada, Pelé vai com tudo e passa a bola para Garrincha, com o jogador correndo a toda velocidade até a área sueca. Ele então passa a bola para Pelé, mas ao invés de tentar o gol, ele finge um chute e deixa a bola seguir para Vavá, que diminui o placar para 1-1. Assim que a partida é retomada, a Suécia tenta mais um lance de ataque, mas Gilmar faz a defesa e passa a bola rapidamente. Pelé recupera a posse de bola e toca para Vavá, que repassa até Garrincha e ele dribla o zagueiro sueco, cruzando a bola para a área adversária, com Vavá finalizando a jogada com mais um gol. A seleção sueca fica sem reação diante do talento brasileiro, enquanto o mundo vê a história do futebol sendo escrita neste final de Copa. Para coroar o momento, Pelé recebe a bola, desvia do zagueiro adversário com um chapéu e dá um chute de primeira, marcando mais um gol para o Brasil. No entanto, o jogo ainda não acabou e Pelé faz uma assistência, passando a bola para Zagallo marcar o quarto gol da seleção brasileira. Longe dali, Dondinho assiste o jogo junto aos seus amigos no bar e se emociona ao ver o filho realizando o seu maior sonho. A Suécia consegue diminuir o placar, mas Pelé finaliza o jogo com um gol de cabeça, consagrando o Brasil como campeão da Copa do Mundo. Em meio a esse evento histórico do esporte, o próprio Edson Arantes do Nascimento disse anos depois que o Pelé veio a nascer naquela Copa de 1958. Após a vitória, o jovem jogador desmaiou em campo e quando acordou não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Daquele dia em diante, não só o estilo ginga do Brasil se tornou icônico, mas Pelé foi consagrado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Além de ser considerado um tesouro nacional, ele foi o maior goleador do esporte e o único jogador com 3 Copas do Mundo vencidas. Esse recorde ele deixou para Dondinho, o seu amado pai. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!